Fala, família promessista! Estamos aqui hoje numa mesa bem grande, hein? Bem grande. Pastor Sandro aqui, grande Mike, Big Mike, conhecido aí, né? O pessoal da teologia aí que conhece. Pastor Cláudio Duarte, o original, está aqui com a gente, como líder do ensino ministerial, regional. E nós estamos aqui hoje para falar sobre disciplina. E aí, agora que a gente vai ver, viu? Se lá no podcast com a Midhane nós falamos sobre a questão de disciplina, doutrina, pegamos pesado, tem umas perguntas aqui que colocaram em vermelho para eu fazer, porque sabe que vai dar problema. Então, vocês sabem o que vai rolar aqui hoje, né? Então, estamos juntos aí. Fala aí, pastor. Pastor Sandro, pastor, Rapaz. o verdadeiro pastor de Santíssimo, tá? Não é aquele mequetrefe que veio aqui, não, presbítero, viu? O verdadeiro pastor de Santíssimo é esse homem aqui, né? Então, Mike, você tá lá em Piedade, atrapalhando o pastor Alexandre lá, né? Bastante. Tá certo. Tá aprendendo com o melhor. E o Cláudio lá de Mesquita, a gente já teve a oportunidade de conversar com ele aqui, e você pode assistir aí no episódio aí no YouTube. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre disciplina. A disciplina é algo fundamental para a igreja? Um de cada vez. Ó, fica todo mundo tenso, todo mundo nervoso, e a gente vai quebrar aqui. Eu já comecei fazendo uma pergunta que não está aqui. Olhou logo para mim? Como sociedade, né? A gente olhando como sociedade, a igreja, ela precisa ter a disciplina? Sim. Quero cumprimentar a todos aí que nos assistem, né? Com a graça e paz de Cristo Jesus. Prazer enorme estar participando aqui do podcast na visão do ensino, né? Doutrinário, teológico, com a assunto de disciplina. Sim, a disciplina ela é primordial para a sociedade. Uma sociedade hoje ela não vive, né? E nem convive sem disciplina, né? Porque a disciplina ela vem para regular, né? A forma de relacionamento, para que a sociedade não venha se perder em si mesma, né? Nos seus atos, que nós chamamos de atos passíveis de disciplina, botamos assim para ficar melhor entendido, né? Então, para que ela não venha se perder e venha deixar de ser própria sociedade, já que a sociedade é um equilíbrio, né? Uhum. É uma comunidade vivendo de forma mútua e em equilíbrio, ela precisa de algo que regule. Então, toda a sociedade ela precisa de uma regulamentação. E quando essa regulamentação ela é quebrada, ela é ferida de alguma forma, aí a disciplina é necessária, né? Para poder manter ali o equilíbrio e a harmonia da sociedade. Porque, senão, sem a disciplina, a sociedade estaria realmente aí perdida. Podemos citar até um exemplo bíblico de uma sociedade sem harmonia, porque não tinha disciplina, é o próprio livro de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes, você vê o que é uma sociedade desequilibrada, uma sociedade sem harmonia, e também não conseguia poder voltar à harmonia, porque não tinha disciplina. Então, a disciplina ela vem basicamente trazer de volta a harmonia que se perdeu em algum momento, né, e precisa ser retomada, né? Por isso que eu acho que é importantíssimo na sociedade a disciplina. Qual é a dificuldade da juventude com a disciplina? A gente fala da juventude, como eu falei aqui com a Midhane, né? A gente entende que a juventude, por ter uma certa ousadia, vamos dizer assim, e não viver talvez dentro das normas, né? O pastor é formado em Direito. Sim, Direito e Teologia, né? Graças a Deus. E a gente sabe que as leis elas são necessárias para a organização de uma sociedade, como um todo, né? Senão não existiria uma sociedade organizada, como o pastor acabou de falar. Mas a juventude, qual é a dificuldade da juventude em aceitar as normas, por exemplo? Eu acredito, para o senhor, para os irmãos, né, que nos assistem, eu acredito que hoje a maior dificuldade do jovem em relação à disciplina é em questão ao exemplo, né? A primeira tecla é o exemplo, né? O jovem ele vai se espelhar muito no exemplo dos mais velhos. Isso é até um conselho bíblico, né? Uhum. Para os mais velhos serem sempre exemplos para os mais novos. Então, quando a gente fala em disciplina bíblica, para os mais novos, né, como que eles encaram isso, a primeira coisa é isso. Poxa, será que aquele camarada que está apontando, colocando aquela questão ali, ele tem essa posição realmente? Porque o jovem ele é muito questionador e isso é natural da juventude. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é, aquilo faz sentido para ele? O jovem, a sociedade mega avançada, né? Então, a gente vive numa sociedade onde tudo precisa fazer sentido nos dias atuais. Então, é onde justamente também a gente pega
a importância do discipulado, né? Isso faz sentido, isso é bíblico, logicamente, mas para uma pessoa mais jovem, né, implica muito essa questão do exemplo, implica muito a questão de fazer sentido. E o discipulado é justamente o caminho que vai estreitar, né, e levar o camarada a ter uma real compreensão da importância desse conceito. Dentro do contexto da igreja, a disciplina ela está relacionada com a parte da organização, mas ela é apenas um limitador. Ela seria uma... Como é que eu posso dizer? Me ajuda aí, gente. Ela seria uma... Que impõe limites. Isso. Sim, ela é aquela que impõe limites, né? Mas ela não... esse impor limites, ela se baseia naquilo que já existe dentro da igreja, né? Então, a disciplina ela se baseia no estatuto, ela se baseia nos regimentos, ela se baseia nos manuais da igreja, né? E também, né, ela se baseia nas leis do nosso país, né? Então, e acima de tudo, a Bíblia Sagrada. Isso é verdade, já que os demais que foi base, citado né? aqui foi baseado na Bíblia Sagrada. Então, ela tenta manter que tudo fique dentro desse limite, que não se extravase esse limite, né? Então, ela realmente é um limitador, sim. Qual é a visão da igreja no sentido dessa limitação ou dessa... Porque a disciplina, eu acho que é a consequência de uma falha, né? Paulo, inclusive, Sim. fala algo nesse sentido, né? Sim. Que a lei ela não é para trazer um peso para a gente, ela é apenas para nos mostrar um caminho, Sim. né? E não sei se eu estou falando alguma coisa fora aqui, né? Mas a disciplina ela vem conforme as regras, o estatuto, como o senhor falou e tudo mais, mas existe assim a igreja não tem um interesse na disciplina, né? Não, nenhum. Apesar de ela existir, a igreja não quer que ela nunca seja aplicada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas é muito difícil vamos citar a nossa própria igreja, né? Elas são aí 70 e poucos mil membros, vamos botar assim, né? Cadastrados. Então, você imagina, é uma sociedade muito grande. Então, e são seres humanos. Então, seres humanos, ele é humano. Então, ele é falho, ele é pecador, entende? A visão da igreja é que a disciplina ela protege a igreja local, ela tenta proteger o membro e também tenta proteger o nome da própria igreja, entendeu? Mas ela não é desejosa de ser aplicada, né? A gente faz parte aqui, tanto eu e Cláudio, fazemos parte hoje da Câmara Disciplinar Regional, né? Eu sou o presidente, o Cláudio é secretário da Câmara e tem os membros. Eu glorifico a Deus a cada dia que o ano passado, por exemplo, não fomos em nenhum momento chamados para poder resolver nenhum problema. Que não trabalhou, entendeu? Não trabalhou. Mas a igreja, a igreja, será que essa falta de trabalho da Câmara Disciplinar é porque a igreja estava fechada ou não? Não sei. Talvez, né? Talvez. Mas é a área mais dolorosa e mais difícil da igreja, né? Já participei 8 anos da Câmara Disciplinar Geral. Foram 8 anos muito difíceis. Quase todo mês eu tinha que viajar, às vezes 2 vezes para São Paulo, né? Para as reuniões, entendeu? Essas reuniões eram reuniões para disciplinar alguém? Sim. Eram reuniões para disciplinar alguém. Sempre. Essa Câmara Disciplinar Geral, ela funciona... Vamos tentar entender aqui, né? Essa função organizacional. Essa Câmara Disciplinar Geral, ela funciona em que esfera? Então, nós temos na igreja hoje 3 esferas da área disciplinar, né? A geral, que disciplina pastores, né? Só pastores, hoje só pastores, mas houve época era pastores e presbíteros e seus respectivos cônjuges, né? Porque também tem as missionárias, também são disciplinadas nisso, entendeu? Agora não, agora os presbíteros vieram para a regional. Tem a regional que cuida dos casos dos diáconos e suas respectivas esposas, né, e vice-versa, né, a diaconisa também, e agora dos presbíteros também, né, e tem os locais, que é o conselho, local, que trabalha com o conselho, né, então temos essas 3 áreas aí, né, e acima dessas tem as câmaras recursais, também, que agora tem até na própria igreja local as câmaras recursais, que não existiam antigamente. Essa é para fazer um recurso. Se alguém quiser recorrer a alguma ação injusta, a penalidade, ele pode recorrer. Antigamente nós só tínhamos 2 recursais, na geral e a recursal na regional. Agora nós temos a terceira que foi criada, né, com a revisão do nosso estatuto e regimento, que é a local, né, que é eleita, né, na Assembleia local, entendeu? Então nós temos as 3 áreas de disciplina com essas 6 casas, né, podemos dizer assim, que vem atuar a disciplina. Mas é aquilo que você falou, ela não é
muito bem vista pela igreja, não. Não. Né? Não é muito bem vista. Por quê? Ela não é muito bem vista porque vai tocar muito em alguma pessoa. Quando você disciplina alguém, é uma coisa muito séria isso. A gente até fala sorrindo, mas é sério demais. Quando você disciplina alguém, você atinge muita gente. Às vezes a pessoa ela é disciplinada, ela não tem a noção do que ela atingiu. Ela atinge a igreja. Primeiramente, ela atinge a sua própria família. Você imagina você trabalhar numa Câmara que a própria região é obrigada a demitir aquele trabalhador por causa de uma disciplina. Então, ele atinge a família dele toda. Ele atinge a igreja local dele, sabe? Ele atinge os parentes, que muitas vezes nossa igreja é uma igreja familiar, né? Então, ele atinge a família daquela pessoa envolvida. Então, é algo muito sério essa parte, entende? Então, a igreja ela luta para que ela possa viver em harmonia a todo momento. Entende? A Câmara Disciplinar também não vai disciplinar tudo, né? Porque a Câmara Disciplinar, aí até uma das perguntas, ela é ativada quando há uma representação. Alguém representa contra uma outra pessoa que cometeu algum erro, né, na Câmara, no Conselho, ou na Câmara Recursal ou Geral. Né? Então, tem coisas que não são apresentadas e a misericórdia de Deus faz com que a pessoa possa ter a chance de se recuperar, sabe? De ser tratada pelo pastor, pela própria igreja e não vai para a Câmara, entendeu? Porque não é prazeroso isso, ninguém gosta dessa parte, entende? É tão difícil que até para fazer uma formação hoje em uma Câmara é muito difícil. Eu fiquei 8 anos na geral, já estou acho que 10 anos na regional, entendeu? E é difícil você conseguir um renovo, porque ninguém gosta disso, dessa parte aí que é a Câmara Disciplinar. Que a gente está vendo aqui áreas. que é importante, né, para Sim. a organização da igreja. Sim, muito. Porque mantém a idoneidade da igreja, né? Sim. A santidade da igreja, né? Né? Entendeu? A visão da Câmara é manter a santidade da igreja. Né? Nós vemos uma sociedade hoje, citando até o próprio jovens, que às vezes não leva a sério hoje os mandamentos de Deus, não leva a sério hoje os ensinos de Deus, não leva a sério hoje a palavra pastoral. A gente tem comentado muito sobre isso, né? Mas eu acredito que com o trabalho que a igreja vem fazendo e vai continuar fazendo, isso há de melhorar a cada dia, mas é normal, é da cultura atual, né? E aí a disciplinar tenta mostrar para ele que, olha, vocês têm que levar isso a sério, entendeu? Então, vocês têm que ter um respeito. Então, a disciplinar vem fazer com que a sociedade que a gente falou e as suas regras, elas possam ser respeitadas e consideradas, entendeu? E a pessoa tem que entender que todos os seus atos têm consequências, né? Independente da idade, todos os atos vão ter a sua consequência. Então, se for um ato, infelizmente, ruim, vai ter também a sua consequência dentro da igreja e algumas vezes fora da igreja também. Você já participou de alguma Câmara Disciplinar? Que disciplinou alguém? Já, eu faço parte da... Não, tudo bem. Mas e local? Já? Local, já. Caramba, Bastante, né? mano. Isso é ruim, hein? Já participou, Mike? Nunca passei nem perto de... Tu já participou ativo? Ou passivo. Não, nunca participei. Disciplinou ou foi disciplinado? Não. Já vi casos de disciplina acontecerem, mas de participar ativamente no processo de disciplina ou quase ser disciplinado, embora alguns irmãos de piedade até brinquem, não aguento mais, que ele precisa ser disciplinado, mas não. Eu acho que com cada Ainda bem é pastor, só brincadeira, né? Pelo menos uma eu participei. Pelo menos Não, uma. pois teve a nossa, teve mais, né? A nossa teve mais, infelizmente. Até o próprio Jéssica participou com a gente lá em Mesquita. Não, na Câmara não participei, não. Nunca participei. Não, No conselho? Na época No Conselho não participei, não. Não participou, não? Não. Ah, não participou, não. não participou, não. Na verdade, eu não me lembro de participar em um Nem foi conselho também, de... Não, Não foi, não. que eu me lembre, não. Não. Porque às vezes as coisas ruins a gente apaga. Acho que é verdade. Mas acho que não. Talvez meu nome possa ter surgido, não sei. Rapaz, Pastor Ismael aí que passou Não mais deu tempo. andamento, não deu andamento. Não. O que eu ia falar agora? Vocês me desconcertaram aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que a gente estava... No primeiro tópico que a gente estava falando, e o Mike falou uma coisa muito interessante, que precisa fazer sentido, né? Para o jovem precisa fazer sentido. Isso mudou muito na sociedade, porque antes, eu acho que a gente como líder, né, tem que pensar com a cabeça de hoje, né? Uhum. Antigamente, a disciplina era aplicada, ninguém questionava nada, né? Quando ele fala isso assim, que precisa fazer sentido, o jovem questiona isso mesmo hoje em dia. Mas a gente precisa pensar no seguinte, a disciplina, ela existe em todo lugar. E se você fizer uma pesquisa, alguém fez uma pesquisa nesse momento, eu não lembro, que por uma sociedade mais afastada, uma tribo, alguma coisa mais remota, tem suas disciplinas.
tem sua disciplina, tem suas leis, né? Se o cara lá comete alguma coisa ali que vai contra aquele grupo, ele é disciplinado dentro daquele grupo. Então, assim, se a gente for mais restrito ainda, dentro da nossa casa tem disciplina, a sua casa tem, a sua filha não faz o que quer. Não. Entendeu? Você tem aquilo que você respeita dentro da sua casa. Você também, não é porque é uma autoridade, pode fazer o que quiser. Então, a disciplina ela começa dentro de casa. Ela a gente está falando da igreja, mas dentro de casa, um erro que você comete, um filho, alguém, vai de certa forma, sofrer uma disciplina. Então, a disciplina, para mim, ela é algo normal. Ela é algo normal. Então, para você manter a sua família ali, certas coisas não podem acontecer dentro da sua casa. O nome da sua família, né? No teu trabalho, se você errar, você vai ser disciplinado de alguma forma. Né? Então, ela tá vivendo com a gente. A gente se assusta, às vezes, com um tema na igreja, mas é muito comum. É comum. Entendeu? E a disciplina, eu entendo que ela sirva justamente para manter alinhado o nosso propósito com o propósito da igreja, né? com a palavra de Deus. Ela vai nortear como se ela fosse uma luz. Né? Obviamente, quando a gente fala de disciplina, aqui a gente está falando sobre a aplicação da disciplina, sobre uma correção. Por exemplo, quando a gente fala de jovens, normalmente, se você for pedir a opinião para alguma pessoa mais velha, vai falar assim, o jovem ele é complicado, o jovem ele é rebelde. Mas a verdade é que, pelo menos, eu não concordo com isso. Porque o que acontece? Quando o jovem ele toma essa atitude de começar a se resolver, né? Começa a pensar por si e tudo mais, ele não está sendo rebelde em relação à geração passada. Ele simplesmente está passando pelo processo de rompimento de geração, ou seja, ele está deixando de ser orientado pela geração dos pais. Não estou falando que ele está virando as costas para os conselhos dos pais, não é isso. Mas ele está se desconectando de uma geração passada para se conectar com a geração atual, que é a geração dele. Né? Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, o jovem ele é complicado, né? Ele é rebelde, ele não dá ouvido. Mas a questão não é essa, isso não é verdade. Né? Ele simplesmente está se desconectando, ele está se encontrando, ele está buscando entender as questões do mundo de acordo com a ótica que é apresentada. E, nesse caso, o aconselhamento, né, é que faz as rédeas de parede para o caminho e a disciplina vai fazer justamente com que ele entenda aquele processo. Né? Então, o aconselhamento aponta o caminho e a disciplina faz com que ele trilhe aquele caminho com determinada excelência para chegar no objetivo. A disciplina, ela é a gente já entendeu aqui o contexto, né, da disciplina, o contexto da igreja. A gente sabe que a igreja, né, de uma forma geral, é difícil até compor uma comissão para ter essa função ruim, mas para fazer essa função de organização da igreja, né, de controle, poderíamos dizer assim. Mas a gente ainda se depara com pessoas sedentas por uma disciplina de outras na igreja? Hoje não. Acho que hoje, na minha opinião, não. Né? Não vê. Pelo contrário, né? A gente vê hoje as pessoas na igreja tentando proteger o máximo possível para que essas pessoas não sejam levadas à disciplina, né? No passado, talvez sim, né? Eu tenho pouco tempo de igreja, né? Só uns 33 anos, mas no passado a gente via assim essa sede de disciplina, né? Sede de justiça. De justiça, né? entende? Porque as pessoas ela via assim, pô, se eu estou fazendo a coisa correta, essa era a mentalidade, né? Se eu estou fazendo a coisa correta, por que o outro não vai fazer? Se eu fui disciplinado, porque o outro também não pode. Então tinha essa questão muito de querer justiça, porque você também se sentia injustiçado, né? Hoje não, hoje a gente não vê tanto isso na visão da igreja, não, né? Graças a Deus as pessoas nem ouvem muito falar em disciplina mais na igreja, né? Você não vê mais isso, é algo, como devem dizer assim, não lembrado. Não sei porque a igreja vai bem, eu espero que seja por isso, né? Se a igreja vai bem, ou porque a pessoa realmente ela acaba, às vezes, se tornando complacente. Mas é perigoso a complacência em relação ao pecado, né? Você vê ali a igreja de Corinto, né? Paulo escrevendo sobre aquele jovem que tinha relação, provavelmente, com a esposa do seu pai. A igreja foi complacente, daqui a pouco ela não tinha mais noção nem o peso do pecado que estava dentro da igreja. Aí Paulo foi pesado ali, para aquela disciplina, pedindo a exclusão daquele membro ali do corpo da igreja. Então, também tem que tomar esses cuidados, né? A igreja tem que tomar esse equilíbrio. É para isso que o conselho funciona.
O conselho não tem prazer em castigar, câmaras disciplinares não tem prazer em castigar ninguém. Pelo contrário, né, a nossa igreja, das câmaras que eu participei esses anos todos, a gente sempre tenta buscar a menor penalidade possível, entende? Lógico. Porque, na verdade, no fundo, a disciplina ela tem a visão de recuperar o disciplinado. Ela não tem prazer em afastá-lo de nada. Ela quer recuperá-lo, né? Ela quer que aquele disciplinado reconheça o seu erro, confesse, que a Bíblia fala, né? Reconheça, confesse e deixa. Aquilo ali começa a viver uma vida melhor, ou tentar viver uma vida melhor, porque essa é a função da disciplina, entendeu? Então, a disciplina ela não tem prazer em machucar, né? Ela não tem prazer em... E a gente não pode confundir com o perdão de Deus, né? Sim, sim. A pessoa foi perdoada, é uma coisa, a disciplina é outra coisa. A disciplina A protege. disciplina e o perdão não estão relacionados? Então, estão relacionados. Só que a disciplina ela não tem como medir isso. Né? Como eu falei, a recuperação é essa, né? A recuperação é a pessoa reconhecer, pedir perdão a Deus e deixar. Então, acho que automaticamente Deus perdoa ele. Não tem nada a ver com a disciplina. Agora, a disciplina, que é uma coisa muito complicada nisso, ela procura justiça social. Essa é a visão, a justiça social da igreja. Né? Então, ali a igreja determinou alguns parâmetros, que são os tempos, né? Para que a justiça seja aplicada. Na verdade, é o tempo para que essa pessoa tenha uma recuperação e a igreja consiga entender, né, que o ser humano cai e ele tem o direito de se levantar e continuar caminhando, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Na experiência que o senhor tem aí de 10 anos, né? O Cláudio está aqui também participando. Olhando de um contexto geral, até mesmo desde lá da Câmara Geral até a igreja local, o senhor como pastor, o Cláudio também, existe assim talvez uma estatística, ou a gente poderia de repente falar aí sobre a percepção de vocês com relação à idade, ao gênero, né? Se é homem, se é mulher, ao cargo na igreja de situações, né? De disciplina? Não, é difícil. Muito difícil. Misturado. Muito misturado. Você não tem uma regularidade, não. Não existe uma regularidade. Você que é mais jovem, não existe, não. Porque se você pegar assim, a nossa percepção é que o jovem ele vai mais vezes para a disciplina, não. mas talvez ele não seja o mais o que Você vai tem mais lá. pastores, tem diáconos, porque tem o jovem, membro na sua comum. maioria, você vai ter a disciplina dele na casa chamada Conselho Local. Então, a gente não tem uma medição desse Conselho isso aí Local, não né? faz. Aí já você vai para um regional, que são diáconos, diaconisas e seus respectivos Aí você perde a cônjuges. estatística, Aí você fica perdido. Se você for nisso aí, a maioria podemos dizer que sejam diáconos, do sexo masculino, né? Tanto no regional quanto no geral, que são os pastores da igreja, tanto sustentado quanto voluntário, né? Então, mas a gente nunca parou para fazer uma estatística. Existe uma estatística na geral lá, que foi feita uma certa vez, eu acabei não tendo mais ela comigo. Mas sempre, se for pegar em termos de sexo, sempre é o sexo masculino que é mais disciplinado, né? Essa é uma realidade. É uma realidade do que o sexo feminino, né? Podemos dizer aí, se fosse nesse caso aí de sexo, aí seria 80%. Eu quero polêmica. 80%, entendeu? Eu olhei aqui as perguntas em vermelho, mas eu quero polêmica. Essas aí não pode, não. Essa aí não. Essas vermelhas deixa para o próximo podcast. Os casos de disciplina, eles estão mais relacionados ao relacionamento ou a distúrbio, não seria distúrbio, ou a uma questão uma fuga da parte doutrinária. Entende o que eu quero dizer? São mais relacionamentos, é traição, é uma questão, sei lá, uma briga de família, uma separação ou qualquer outra coisa relacionada a relacionamento, né? Entendi. Relacionamento do lar, da família, da sociedade. Ou também, porque tudo é doutrinário, na verdade. Na verdade né? Tudo é doutrinário. Estou tentando fazer uma separação, uma classificação aqui. Que a gente tem relacionamentos... Ele quer saber qual que tem mais. Ou tem questão também, por exemplo, administrativo, financeiro, da igreja pode ser, ou pode ser também algo relacionado à própria norma da igreja, estatuto, por exemplo, alguma... O Cláudio passa... o Cláudio administrativamente. Tem a questão financeira, administrativa, e também algo que não poderia cometer. E também tem alguma outra questão que não chega a ser administrativa, mas pode ser alguma questão, sei lá, sábado, sei lá, não sei. Sim. Respondendo a sua pergunta aí, nesse tempinho que a gente tem aí, acho que a maioria são relacionamentos. São. Nesses últimos tempos foram, sim. O Cláudio mesmo pegamos né, Cláudio? Relacionamento. É problema dentro da família, problema com membros, né? Tem até os casos realmente de doutrinários, né?
assim, rebeldia. especificamente É, doutrinário. o que eu né? estava querendo dizer é assim, casos de rebeldia, onde uma Não, pessoa... acho que rebeldia, desde que eu estou lá, acho que teve só um caso na geral que eu peguei, essa parte de rebeldia. Normalmente, representação são relacionadas mesmo a relacionamentos. Relacionamentos, né? Somente regional, são relacionamentos, né? Mas teve alguns casos, sim, de apropriação indébita, entendeu? Financeiros, né? São poucos, graças a Deus, são poucos. Até porque o mas controle da igreja é bem fechado, bem fechado, né? Bem fechado. Mas a sua maioria é de relacionamento mesmo, né? Com esposas, com esposo, sabe? É complicado até de falar, mas é Não, relacionamento. só pra gente... A gente não precisa entrar em detalhes, né? Mas só para poder a gente ter uma noção. Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes, como a gente falou, né? Ainda existem pessoas, em raros casos, mas ainda existem pessoas que têm o sangue nos olhos para querer ver penalidades e tal. Aí, quando a gente fala da juventude, qualquer motivo é um motivo para poder reunir um conselho e botar o cara lá e pendurar o cara no gancho, né? Então, assim, é bom a gente poder ter uma noção e um entendimento, né, de que, é claro que a igreja precisa ter o amor, né, mas ela também precisa entender que não é tudo que você lança num conselho, senão, imagina, Sim. não é pelo pecado, né? A disciplina é pelo pecado? Não. O pecado, todos nós somos pecadores, né? Mas serão os pecados explícitos? Eu acho que basicamente são os pecados explícitos. Que vai Aquele difamar a imagem da igreja, que vai mexer com a imagem aquele da que igreja. são vistos, podemos dizer assim, né? Que esteja de uma forma muito clara. Aquele que o pastor não conseguiu, de alguma forma, controlar pela rebeldia da própria pessoa, na sua maioria, né? São aqueles que são explícitos, que aí a disciplina entra na proteção da própria, se é que podemos dizer assim, da própria igreja. Entendeu? Do nome da igreja, da comunhão da igreja, como eu falei no início, que afeta a comunhão, que afeta o equilíbrio harmônico que existe dentro do corpo de Cristo, que é dentro da igreja. Quando isso é atingido de alguma maneira, é levado, sim, à disciplina. Só que hoje, em relação ao passado, né, é bem menor. É bem menor isso, sabe? Acho que muitas coisas hoje, graças a Deus, o pastor ele consegue controlar naquilo que a gente falava ali embaixo com os aconselhamentos. Os aconselhamentos. Mas quem pegou aí a década de 80, eu entrei em 80 na igreja, né? A gente via que qualquer coisinha era conselho, qualquer coisinha era conselho, sabe? Qualquer coisinha era conselho. Baterista ia para o conselho? Muito. Entendeu? Qualquer coisinha era conselho, sabe? Então, era aí que conselho que era temido. Entendeu? Era muito temido. Né? Hoje não é qualquer coisinha. Hoje você consegue conversar. Na geral, hoje existe uma câmara exclusiva para reconciliação. Né? Antigamente tudo era levado a disciplinar. Hoje não, você tem lá umas áreas na nossa igreja, na disciplina, que não vai mais direto para a câmara disciplinar. Ela passa, quando é algum caso de relacionamento e tudo mais, ele é resolvido na câmara de... Eu esqueci o nome dela agora, que ela funciona como fosse uma coisa de relacionamento mesmo, né? Resolver o problema antes de ir para a disciplinar. Existe uma câmara exclusiva para isso. Então, essas formas já existem dentro da igreja, né? Que o pastor consegue resolver ali com o seu corpo ministerial, entendeu? Então, hoje em dia, você não vê tanto o conselho sendo ativado para poder tratar de disciplina. É o mínimo hoje, eu quase não ouço mais isso acontecer, porque a visão pecaminosa ela tem sido não dado menos valor a ela, mas tem sido resolvida através de aconselhamento, através de outros meios, né? Essa é a verdade. Uma pergunta que o líder jovem geralmente recebe dos próprios jovens é o seguinte: mas Mike, a igreja ela vai disciplinar, por exemplo, um jovem ou uma pessoa que ali cometeu um furto, um roubo, até mesmo o pecado de fornicação, mas ela não vai disciplinar, muitas vezes ela não disciplina o irmão que faz fofoca, né? Você está em vermelho. Estou claro aqui que eu não combinei nada com o Mike. Eu não combinei. Poxa, pior que eu nem vi. Mas pode, pergunta. Mas a questão é o seguinte, é que realmente acontece, né? Eu, pelo menos, nesse tempo todo de igreja, nunca vi meu irmão ser disciplinado porque é fofoqueiro. Acho que cai justamente nessa parte em que o pastor fala da transparência, né? Quando o cara comete um furto, um roubo, fica claro ali que ele cometeu aquilo, né? Ele foi lá, ele roubou, ou ele, né, cometeu
algum dolo ali. Mas quando acontece essa questão de fofoca no corpo da igreja, né, geralmente não é levado para a Câmara, mas eu acho que isso é contornado ali, né, por meio dos aconselhamentos. Sim, sim. Aconselhamento. Hoje a igreja em si, né, já existe um manual da igreja. Né? Eu estava conversando com o pastor Lito essa semana, que eu falei assim, pô, pastor, me manda alguma coisa atualizada aí, porque de repente eu estou desatualizado em alguns assuntos. Né? Ele falou, não, Sandro, hoje os assuntos disciplinares estão dentro do manual da igreja. Então você baixa o manual aí de 2019, está lá os assuntos disciplinares dentro do manual da igreja. Né? E a igreja em si, ela, não sei se bem ou por mal, né? Ela não tem tanto conhecimento desse manual. Ela não vê ali o que ela pode. Né? Então, não é que a fofoca ela não seja disciplinada. O conselho, né, que é o corpo disciplinar da igreja, ele só pode se reunir quando ele é ativado, né? Quando ele Há uma denúncia. há uma denúncia, né? Quando ele é ativado de alguma maneira, representado contra aquela pessoa. Então, existe lá dentro da Câmara Disciplinar, ou melhor, dentro dos assuntos disciplinares, disciplina para quem faz fofoca, sim. Tem lá. Tem o item. Tem lá, maledicência, outros assuntos lá, entendeu? Que faz fofoca. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem, ou não quer ativar, graças a Deus, se resolve pelo aconselhamento. Se você ofende um consagrado da igreja, autoridade, sabe? Né? Ele da também igreja. pode ser, a pessoa é passível de disciplina, entendeu? Tá lá. Mas, como eu falei, o pastor ele consegue contornar, né? Com aconselhamento, ou o ministerial mesmo consegue com aconselhamento, para que não vá ali com essa pessoa. Se essa pessoa se arrepende, né? Porque a Resolve visão é o assunto. essa, a visão é que a pessoa se arrependa, que a pessoa seja tratada, que ela seja curada, entendeu? E, às vezes, sem disciplina, você consegue fazer isso. Entendeu? Agora, quando é aquele caso que você falou dos rebeldes, aí fica mais difícil. Aí, realmente, às vezes, os rebeldes, ele tem que levar para a disciplina mesmo. Tá vendo aí? Você que é baterista, ó, fica esperto, hein? É porque, às vezes, acontece o caso da pessoa, ela ter ciência daquilo que ela está fazendo, está errado, ela está vendo que está prejudicando a igreja, o corpo da igreja, né? E, ainda assim, ela se recusa a se consertar. É muito comum isso, né? E nesse caso, como a igreja, como deveria ser o comportamento do corpo da igreja, dos irmãos, em relação a uma pessoa dessa que sabe que está errando, mas não quer se consertar? Como que a gente deveria... A Bíblia diz o seguinte, se você vê teu irmão pecar, converse com ele, tenta convencê-lo do erro dele, né? Aí ele não aceitou. O que a Bíblia fala também? Paulo fala assim, chama 2 ou 3 testemunhas e tenta convencê-lo. Então, a parte de tentar convencê-lo, de persuadi-lo do seu erro, ela tem que vir da igreja, do pastor, do seu corpo ministerial, que é o seu conselho, tentar de todas as formas, né? Agora, quando ele não quer, quando percebe que ele não quer, ou quando às vezes se percebe que o que ele fez dividiu a igreja de tal maneira, né, prejudicou a harmonia da igreja de tal maneira, aí entra, sim, uma representação na Câmara Disciplinar, que pode ser feito por um irmão, como pode ser feito pelo pastor, ou até mesmo pelo próprio conselho, né, na sua reunião ser apresentado, entendeu? Porque a visão sempre é muito interessante. A igreja ela existe para ver a harmonia do corpo. Lógico que ela trata da pessoa de forma individual, né? Mas a visão do corpo, a visão do todo. Você vê que toda a Bíblia ela trata do corpo de Cristo, entendeu? Então, se o corpo de Cristo está sendo prejudicado de alguma maneira, ele não quer cortar o dedo fora, ele quer curar o dedo que está ferido, para que o corpo continue funcionando de forma harmoniosa, né, sã, para que a igreja continue caminhando, porque o alvo é a vida eterna, entendeu? Então, nós estamos sendo tratados aqui para ter a vida eterna, entendeu? Então, essa pessoa, ela tem todas as formas de ser persuadida, mas se ela não quiser ser persuadida, ela é disciplinada. E, como o pastor falou, né, a disciplina, ela provém primeiro, né, como a gente falou, o senhor falou das normas, né? Uhum. Então, a gente tem a Bíblia como a nossa base e a regra de fé. E esse assunto aí está inserido lá, mano. Está lá. Né? E tudo isso vem trazendo ali, o estatuto, as normas, vão trazendo justamente esse contexto bíblico, e por isso que é importante a gente ter uma disciplina que seja bíblica. Sim. A disciplina está no Éden. A disciplina está no Éden. Sempre existiu. Ela sempre existiu. Né? Deus deu uma ordem para Adão e falou para você, se você não cumprir essa ordem, você tem uma consequência. Foi disciplinado. Entendeu? E ele não cumpriu a ordem. Ele foi disciplinado, e a consequência foi terrível. Até eu fui disciplinado nessa brincadeira. Eu ia falar agora, você viu como é que a consequência de forma individual atingiu toda a humanidade? Aí alguns falam que assim, não, como já ouvi alguns casos, se eu for disciplinado, só eu vou ser prejudicado. Não vai ser só ele. Assim, não. Nunca é. Ele pensa que mas nunca é. Sabe? Vai ser a família dele, a igreja dele, as amizades dele, tudo vai ser atingido, como foi no Éden. Então, Deus criou a disciplina, não foi o homem que criou a disciplina.
Talvez a pessoa tenha a visão de falar assim, essa é a doutrina do homem, isso é uma coisa criada pelo homem. Não, está lá, Deus criou a disciplina lá no Éden. Entendeu? O interessante é que tudo está sempre muito relacionado, né? Da mesma forma como uma bênção que a gente recebe, ela também, de certa forma, é derramada sobre o corpo da igreja. Quando a gente erra também, o pecado ele também acaba atingindo, né, todo o corpo de uma igreja. E dessa mesma forma, a disciplina, quando você sofre essa inquisição, essa disciplina, ela também acaba Sim. É fazendo muito com danoso, que todos né? sofram, Sim. né? Muito Você vê danoso. famílias inteiras sendo prejudicadas por causa de um. Sim, com certeza. E causa dor na igreja e é Em poderoso. muitos casos, né, voltando um pouco nessa questão da rebeldia, né, quando acontece. Por exemplo, fui disciplinado. Né? Mas eu não aceito essa disciplina, pastor. E eu vou embora. Você me deu aí 2 meses para ficar ali refletindo nessa questão, mas eu não aceito, eu vou embora. Fui embora. Fui ver minha vida, ok, volto. Essa disciplina ainda é válida, ela continua da onde parou, né? Ou não, foi disciplinado, o tempo passou, voltou do zero e vida que segue. Rapaz, essa é uma pergunta extremamente difícil hoje na nossa igreja. É muito difícil, é muito. Eu já tive caso de um consagrado ter sido disciplinado e ele saiu embora da igreja, ele voltou e a igreja achou que ele não deveria mais ser. A gente não tem nada de forma escrita ainda em relação a isso, que eu me lembre. Pode ser que tenha, eu não tenha visto isso, né? Mas eu estive lendo lá, não vi nada a isso, entendeu? Em relação a isso, perdão. A grande questão é o retorno dele, né? Então, hoje a gente tem uma série de regras e normas que falam como retorno desse membro, né? A comunhão, né? Mas, assim, fica a cargo mesmo do conselho local. Essa é a realidade hoje. Hoje, como não tem nada escrito, está a cargo do conselho local. Não tem uma aceitação direta de você chegar e já começar a assumir funções. A igreja dá uma esperada. Normalmente é assim, né? Porque acaba sendo a disciplina ali nesse caso, de uma forma indireta, acaba acontecendo, né? Porque ele está afastado, nesse caso, dessa pessoa que não aceita e sai. Ela vai sofrer por conta da ausência dos irmãos, da comunhão, né? E talvez seja um processo em que ela vai cair em si e falar, nossa, que grande besteira, né? Se isso é feito de forma programada, né? Como você está falando ali, o cara saiu. É ruim, acho que é até mais fácil, né? O cara voltou logo, já entendeu que o cara estava... Mas agora, quando isso acontece ao longo do tempo, aí você entende que às vezes a pessoa se arrependeu mesmo e ela está voltando porque ela cometeu um erro. Aí, geralmente, a pessoa volta, geralmente ela pede o perdão. Mas né? é pouco, tá? Caso desses é difícil assim, acontecer. É muito difícil acontecer. Agora, a longo prazo acontece. A Eu vi pessoa um ou volta dois muito tempo casos depois. desse tempo todinho, que eu estou, acho que uns 2 casos só que eu assim, conheço. com essa programação. Com essa programação, ou com essa ideia de sair e voltar e não ser disciplinado. Ou ir para outra igreja, né? Também pode acontecer isso aí, né? Entendeu? A reincidência, ela acontece? Já aconteceu. Já, mas é pouco. É pouco. É pouco. Geralmente. Só que a igreja pega mais pesado hoje com reincidente, né? É. Hoje é muito, sim. Se você não for um consagrado, né? Se você não for um pastor, né? E for um reincidente no pecado, a tua pena é dobrada, né? Se você for um pastor e for reincidente no pecado, elencado lá, que está escrito na norma, você, além de ter a pena dobrada, você não pode mais ser pastor. E pela reincidência, não reincidência, mas como é que fala? Ele veio por vários motivos. Ele veio por um motivo, depois veio por outro motivo. Isso acontece, mais Aí raro. não é visto como reincidência, não. Mas é mais raro, né? É mais raro também. É mais raro. Porque depois que tomou uma penalidade, você já fica logo esperto para não... Deveria. Assim, pelo menos nisso eu não posso cair de novo. Deveria, né? Porque para o consagrado e o ordenado, a disciplina é mais forte um pouquinho. É mais forte. Sim, do mesmo. O tempo é maior. Ela não é igual, não. Ela é acrescida da norma que tem lá na igreja, né? Porque as penas elas são idênticas, né? Tanto para o consagrado como para o membro, são idênticas. Existe um acréscimo. Só que há um acréscimo lá para o consagrado. Por causa da responsabilidade, né? Sim, é um acréscimo. Então tá Porque é a certo, pessoa né? em foco, né? É a pessoa que deve ser o exemplo, entendeu? Então, esse acréscimo aí, se for reincidente, o acréscimo é maior, a penalidade é maior. Quando a gente fala sobre... a gente está falando, obviamente, pela disciplina e pela conduta e pelo controle, pelo exemplo, né? Quando a gente fala sobre disciplina, a importância da disciplina bíblica, ela traz para a gente alguns pontos que eu não sei se estão em vermelhos aqui.
né? Como eu sou daltônico, eu acho que eu apaguei tudo aqui. Eu apaguei tudo aqui. Então, assim, eu conheci uma senhora que ela tinha sido disciplinada, obviamente, há 50 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, porque ela pintou o cabelo, sei lá, pintou as unhas, passou um batom. Foi bastante tempo atrás. Né? Faz. E aí, ela é até, acredito eu, que até de certa forma ela é magoada com a igreja por causa daquela situação, da penalidade que ela tomou. Hoje a igreja já não tem mais essa visão, né? As coisas mudaram, a cultura mudou e a igreja revisa. Eu acho que até uma coisa importante da igreja é ela se avaliar e mudar, ela fazer essas mudanças. Mas essas mudanças que talvez fugissem do controle bíblico ou do contexto bíblico, eu sei que a igreja tenta até hoje vencer isso, né? Mas ainda é possível, ou como que a igreja olha isso para o passado, né? Aquilo que ela ocasionou, vamos dizer assim, na vida de algumas pessoas com certas disciplinas. A igreja tem alguma visão com relação a isso? Não, sei lá. Acho que não, né? Pelo menos de forma clara, acho que não. Como você falou, o tempo e a cultura foi mudando, a igreja foi vendo mais a Bíblia. Hoje, nossa igreja tem homens, né, que são formados em teologia, mestrado em teologias, que fazem pesquisas, coisas que talvez no passado não tivesse também não tivemos tanta informação de forma tão clara, né, pelo meio da mídia. A igreja ela não pauta. Uma vez alguém falou assim, né, que às vezes a pessoa erra porque ela queria acertar, né? Davi fala assim, eu peco por ser zeloso demais, né, num salmo. Aí eu acredito que a igreja também ela pecou às vezes por ser zelosa demais, como a gente falou que toda hora ia para qualquer coisinha para disciplina. Eu conheci gente que foi disciplinada porque jogava bola, né? Eu conheci gente que foi disciplinada porque usava uma bermuda, uma menina que usava uma bermuda. Então a igreja ela cometeu alguns erros porque mas era a regra da igreja da época, entende? Sim, Era a regra da igreja. Então quando a gente faz parte de um corpo, a gente faz parte também das suas regras. Então, naquela época, era que a igreja tinha como norma e regra. Aí entra a questão do perdão, entende? Que a gente começou a falar agora, né? Vamos usar essa irmã como exemplo. Se ela se sentiu injustiçada na época, e o que a gente tem que fazer lá, Mateus 6, Mateus 5? Liberar o perdão. Sabe? Se a igreja cometeu um erro tentando acertar, porque a gente falou o quê? A igreja ela sempre visa a comunidade. Se a comunidade achava que aquilo ali não era correto, então tem que respeitar aquela comunidade. Entende? Aí nós temos que aprender. A gente não pode fazer tudo que a gente acha que é certo, que a gente acha que está bom, que está correto. Não dá para ser assim, entendeu? Então a igreja, ela machucou a irmã em prol da comunidade. E ela não aceitou bem isso. Então eu acho que aí tem que vir um perdão. Ela tem que pegar e falar, pô, igreja, eu te perdoo pela essa falha que você cometeu aí, entendeu? Mas estava tentando acertar, essa é a verdade. Os vacilos da disciplina, eles se dão muito pela ausência de um discipulado mais profundo? Talvez, entendeu? Mas a grande questão hoje é isso que eu falei um pouquinho, né? É a visão do todo, entende? A gente vive hoje uma visão muito individualista, né? O que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, entende? E essa visão individualista, ela exclui o todo, certo? Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para não perder o todo, entende? Eu entrei na igreja com 18 anos, eu tinha minhas ideias, eu vim do mundo, né? E quando eu entro na igreja, tinha regras também, entende? E lógico que eu não concordava com todas as regras. Mas quando eu olhava e falava assim, não, ele é meu pastor, ele é meu líder. Se ele acha que é assim, mesmo que eu não concorde, eu vou seguir o que ele quer, porque ele é meu pastor. Ele tem mais conhecimento do que eu. De repente, Deus me mostra lá que eu esteja certo ou errado. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte do individualismo na igreja. Então, o discipulado, ele também não visa o individualismo. O discipulado visa o grupo, né, o todo. Então, se a gente fortalecer essa parte do discipulado no todo, né, que esse todo, eu tenho que olhar e falar assim, pô, eu posso não aceitar muito isso, mas eu vou aguentar, no tempo certo Deus vai mostrar que eu estou certo ou que eu estou errado. Tem visões que quando eu entrei na igreja, né, que hoje, isso é 30 anos depois, a igreja tem visão de que não tem nada a ver, que não é pecado, que era uma coisa cultural da época, mas eu já pensava nisso há 30 anos atrás. Mas eu respeitei durante esses 30 anos o que a igreja determinou, porque eu penso num todo. Então, nós temos que pensar no todo. E essa é a grande questão do discipulado dos jovens. É ele ter essa visão de que o mundo não tem mais. O mundo perdeu essa visão de um todo. Hoje nós vivemos um mundo individualista. Certo. Né? Então, a igreja ela luta contra isso
para a parte do todo. Olha, gente, nós somos um corpo, É. nós não somos individuais. O dedo não se manda, entendeu? O pescoço não se manda, quem se manda é a cabeça, que é Cristo. E o corpo obedece. Então, esse individualismo é que tem que lutar. Então, se a gente batalhar pelo todo, e eu acredito que é isso que a igreja está lutando sempre, a disciplina não vai haver, não vai ter necessidade de disciplina. Porque eu vou começar a entender, ou fazer como Pedro, né? Pedro, tu não entende agora, mas depois você vai entender, entendeu? Então, me lava todo, eu vou obedecer, mesmo que eu não entenda agora, em prol do todo. Então, assim, nós temos que lutar pela harmonia da igreja, de todas as maneiras, pela paz da igreja, sabe? Pelo amor na igreja. O que Jesus fala em João 17? Para que, quando vier a unidade que vocês têm, eles percebam que vocês são meus. Né? A igreja vai ser reconhecida pela unidade. Né? Isso que até é um tema da geral hoje, né? Pela unidade. E se a gente quebra essa unidade, aí sim, a disciplina tenta repor essa unidade de novo ao corpo. Entendeu? Então, o discipulado vai ajudar muito cultural, nisso. né? Você pega aí, a gente não pode trazer o mesmo entendimento que nós temos aqui no Rio de Janeiro, com o entendimento que a gente tem, às vezes, lá num cantinho, no sertão, lá do país, que tem uma cabeça que aqui cabe, lá cabe uma disciplina e aqui não. É diferente, entendeu? Eu não estou falando coisa bíblica, né? Claro que não, a Bíblia é inegociável. Cultural, né? Mas a questão cultural. Você vê que Paulo mesmo na Bíblia, ele vai tratar aquela igreja, vai dizer assim, vocês têm que usar, o homem não pode cortar o cabelo. Né? Ali é uma questão muito, muito pontual para aquela igreja. A mulher não pode falar em público. A mulher não pode falar. Aquilo era pontual, porque naquela igreja precisava daquele tratamento. E Paulo foi enérgico nisso aí. Então, a gente não pode pegar isso aí e trazer de modo globalizado. Não, a igreja tem que tratar assim, de forma geral, com todo mundo. Não tem como acontecer. Né? A gente não tem como pensar assim. Né? Até uma jovem estava me questionando, mas por que a igreja trata assim? Né? Por que a igreja não dá uma ordem? Né? Eu falei, não existe isso. Nós somos uma igreja que estamos no Brasil, estamos no mundo. País continental, Um país que você vai na África, de repente você vai ficar assustado com o culto. Mas é a cultura dos caras lá. E não está infringindo a Bíblia. Mas é a forma. Então, como é que você vai questionar? Igual aqui, dentro do Brasil mesmo, nós somos um país que você fala uma palavra aqui e lá em Fortaleza se entende de outra forma, é outra palavra que eles usam. Então, a gente já tem esse choque cultural muito grande. Como é que você vai tratar da mesma forma a igreja uniforme, né? Não tem como. Aí fica muito a cargo da igreja local, da região, fica muito nesse cargo aí, entendeu? Então, tem essas diferenças. O discipulado é importante, sim. Respondendo aí, o discipulado é importante, sim. O ensino é importante, para que pelo menos tenha um conhecimento. Previne, né? Ele previne também muita coisa. O discipulado está intimamente com o aconselhamento, né? Porque quando a gente fala em discipulado, é você justamente um cristão ensinando o outro cristão a ser cristão. Isso. Né? E você ensina justamente por meio de conselhos. Isso vai facilitar muito o entendimento e vai fazer, inclusive, o caminho fim disso é que essa pessoa seja um bom cristão. Não estou falando que só é aconselhada a pessoa que é um cristão ruim. Não é isso, acontece, você é humano, você vai falhar, sim. Aí você vai ser disciplinado, senão diz que você é uma pessoa que faz aquilo de propósito, né? Você é uma pessoa ruim, embora a nossa essência seja. Mas o discipulado, ele vai ajudar a pessoa a ter uma visão de um todo, vai ajudar a pessoa a ter uma visão mais profunda do que é o Evangelho, a responsabilidade do Evangelho, que às vezes, né, pela falta de discipulado pode acontecer, e essa responsabilidade do Evangelho faz com que essa pessoa ela tenha um compromisso, né, justamente com esse aconselhamento. Por isso que ali embaixo falava, né, essa questão de aconselhar mutuamente um ao outro, porque isso é possível por meio do discipulado. Sim. Né? E justamente isso, o caminho fim é fazer o quê? Com que essa pessoa cometa menos erro do que normalmente ela cometeria, porque uma pessoa que não é instruída, ela vai cometer erros, né? E isso facilita muito, abre portas, né, para que aquela pessoa enxergue determinadas situações e leva à maturidade, porque se eu estou aprendendo com um cristão que já está na caminhada há mais tempo do que eu, certamente aquela pessoa é uma pessoa madura, entende todas as questões que foram postas, e, logicamente, ele está me preparando, né, para não seguir o curso normal que o pessoal chama de Raimundo, né? Um pé aqui, um pé ali. Né? E não é coerente com os pontos. O arrependimento na disciplina, teria diferença de arrependimento para remorso? Porque eu fui disciplinado. Eu posso ficar com remorso, poxa, perdi meu cargo, perdi isso,
fui afastado da igreja, fui afastado de uma função ou de algo, não sei. Eu posso ficar com remorso, mas não ter me arrependido de verdade. Isso poderia acontecer? Sim, pode acontecer, né? Mas não vai influenciar na disciplina, não, porque o tempo dele vai estar ali feito, entendeu? Se tomou 6 meses, é 6 meses, tomou 1 ano, vai ser 1 ano, entendeu? Mas a igreja conseguiria enxergar esse arrependimento? Existe uma coisa dentro do nosso regimento, que a disciplina está dentro dos regimentos, né? Que fala lá que são o 103 e o 104, né, Cláudio? Que de cabeça, como é que é o nome? De tanta gente trabalhar nisso, né? De tanta gente vai Perguntar uma norma da Atenuante contabilidade, eu não sei de Tem os cabeça. atenuantes e os agravantes. Isso. Tem os atenuantes e agravantes. Então, quando você aplica a disciplina, você vê se aquela pessoa está dentro dos atenuantes. Pouco tempo de igreja, pouca experiência religiosa, pouco conhecimento doutrinário. E aí você consegue diminuir a pena dela ao mínimo possível. Lógico que a gente não pode fazer tudo, né? Ao mínimo possível. Mas também tem os agravantes. Entende? Que se o cara é um cara já antigão, o cara é aquilo que tu falou, entendeu? Rebelde, né? Rebelde, que aí agrava o tempo dele, né? Quando o tempo, lógico, está a cargo do corpo ali, da Câmara Disciplinar, porque tem alguns tempos que tem lá o limite que a gente não pode mexer, entendeu? Mas sim, se ele se arrependeu, entendeu? Eu já tive casos vou contar um caso que eu tive aqui, sem citar nome, a pessoa foi lá e fez algo errado, e ninguém viu, mas ela foi a mim como pastor, falou, pastor, eu fiz isso. Se arrependeu profundamente. Totalmente arrependida, se eu pudesse eu tirava, mas não consigo e tal. Quando o conselho se reuniu, demos o tempo mínimo, bem mínimo mesmo para ela, porque a gente viu Era a mudança. nítido, né, o arrependimento. Eu ia perguntar agora, isso. eu ia perguntar se alguém já foi sozinho, né? Sim, foi. Ele se denunciou, né? Ela mesmo se denunciou, sabe? Porque quando ela viu a igreja comentar muito sobre o assunto, ela foi lá e depois que ela fez a coisa, ela vê o peso do pecado sobre ela. E é isso que é interessante, ver o peso do pecado, o desejo de arrepender-se, sabe? E de comunicar. Quando, às vezes, a Câmara sempre zela para que haja, quando vem a denúncia, haja também a confissão. Porque com a confissão você evita uma outra coisa chamada dentro da Câmara, que é chamada sindicância. Né? Que é para fazer o levantamento. Então, evite essa, que é mais complicado, mais sabe? complicado Você tem que ouvir muita gente, é uma situação complicada. Então, a gente pede a confissão. E, normalmente, no final da confissão, eu acho bonito nas pessoas que estão ali confessando. Ela fala assim, mas eu me coloco à disposição dessa casa para que todas as decisões tomadas aqui eu venha a cumprir. Ela entende a disciplina. Ela entende a disciplina, ela reconhece o seu pecado e reconhece que é passivo de disciplina e vai cumprir. Isso já é uma parte de confissão, já é uma parte de arrependimento, bastante, entendeu? Ajuda bastante. Agora, aquele que tem remorso, é ele, Deus só. Entende? Ele fica com raiva, ele não muda, ele acha que foi injusto, ele quer brigar, normalmente quer recorrer, entendeu? Aí você vê que não houve uma transformação nele. Qual seria o prejuízo? Agora eu vou lá fundo. Qual seria o prejuízo? Tá em vermelho isso aí também. Será? Vê se está em vermelho primeiro. Qual seria o prejuízo para a igreja, o pastor, a liderança, talvez até o conselho, passar pano para uma falha disciplinar? Passar pano assim, passar a mão por cima? Deixa passar. Olha, é muito complicado isso. É muito complicado. É difícil você imaginar, mas a igreja ela perde a confiança da membresia. Essa é uma realidade, sabe? O pastor ele perde a confiança, a não ser que ele converse com a igreja, que é mais difícil, entendeu? Mas para o pastor você tem que ter a igreja na mão dele, sabe? A igreja com ele, entendeu? E ele só pode fazer isso aí se caso toda a igreja, né, ela decidir por isso, Eu já tive um caso de que todo o meu conselho queria que eu fizesse isso. Eu falei, eu não posso, porque o caso ficou muito alarmante. Então, eu não tenho como, porque vocês não são, apesar de representar a igreja, vocês não são a igreja. O que pode fazer, se vocês quiserem, é vocês representar isso na Assembleia local. Aí reuniria a igreja inteira, na Assembleia assim, local. Não, pastor, a gente concorda com o senhor. Aí ia expor o rapaz, a pessoa. Isso aí, ia... eu concordo com o senhor, vamos disciplinar por aqui. Entendeu? A gente fala rapaz porque é só homem que vacila. 80%. Entendeu? E era um rapaz mesmo, entendeu? Era um rapaz mesmo. Para não falar baterista. Se não for um baterista. Então, assim, é muito, muito perigoso. Por isso que Paulo toma aquela decisão lá em 2 Coríntios lá. Ele chega, por quê? Porque a notícia chegou a ele. Você imagina, ele não sabia do que aconteceu. A igreja, uma certa parte da igreja aceitou isso, mas a pequena parte não aceitou.
Entendeu? A pequena parte não aceitou. O que a pequena parte fez? Foi lá e comunicou a Paulo. Aí Paulo escreve aquela parte na carta. Não, como é que vocês estão aceitando isso? Não pode. Entendeu? A igreja está sendo contaminada pelo pecado. Ainda mais quando esse passar a mão faz com que outros entendam que você não vai poder discipliná-lo porque você um dia passou a mão aqui. Que ele vai apontar para o problema. É isso aí. Então, às vezes, tem que tomar ser duro aqui, né, mesmo que seja às vezes injusto, entre aspas, para que isso não venha se propagar dentro do corpo, que estava acontecendo com a igreja. Entendeu? Então, tem que, mesmo que pareça injusto, já nós estávamos contando sobre um caso ali, né, que eu achei que foi muito injusto num caso que eu fui o relator. Mas alguém chegou, aí a Câmara chegou para mim e falou assim, Sandro, o pastor Sandro, ele errou. Eu falei, pô, mas foi um erro administrativo, pequeno. Ele errou? Errou. Então, disciplina. Dá o tempo, eu não vou dar o tempo. Aí foi uma briga, né? Uhum. Aí a Câmara tomou a decisão por mim, porque eu senti que estava sendo injusto. Uhum. Mas ele errou. Mas eu entendi depois, falei, poxa, mas se a gente não disciplina aqui, outros teriam a mesma liberdade para fazê-lo ou cobrar, né, da Câmara, que se você jogou de um jeito aqui, por que está jogando do outro lá? É porque as pessoas elas têm um pensamento estranho, né? Assim, o pensamento é muito estranho mesmo. A pessoa pensa assim, mas porque fulano de tal fez e não foi disciplinado, eu também posso fazer. Mas ela não tem um parâmetro que é a palavra, ela tem um parâmetro que é a igreja. Uhum. E isso atrapalha muito, né? A pessoa esquece, ela pensa na disciplina da igreja, mas ela não pensa que Deus disciplina também. A gente falou lá do Éden, né? Claro que só tinha ex lá, só Deus podia disciplinar, mas na nossa vida existe a disciplina de Deus também. Sim. E aí a igreja também, o conselho, pode sofrer essa justiça, disciplina de né? Deus, porque também não fez. Porque não é um âmbito só, a gente tem o plano físico, né? Mas também tem o contexto espiritual, né? Para a gente fechar, estamos perto do fim já, e por isso que é importante você curtir, compartilhar, senão você vai entrar na disciplina também. Olha lá, hein? Eu queria entender, só para a gente poder entender, isso eu acho que não está em vermelho aqui não, se vocês esquecerem é com vocês mesmo. Vamos lá. Como é que é o processo para uma disciplina? Precisa ter um caso, né? Aconteceu um fato. Tem que ter um fato. Uhum. Fato. A partir desse fato... Tem que ter o fato, tem que ter provas do fato. Não adianta assim, fulano me disse, Beltrano me disse, né? A irmã fofoqueira lá... Ela falou, não. Adianta. Tem que ter prova do fato. Alguém viu, sabe? Tem alguma carta, tem que ter prova do fato. Uhum. Essa pessoa que se sentiu ofendida normalmente, ela reúne isso, dependendo do grau dela, né? Ela leva ao pastor da igreja. Uhum. Ela leva isso por escrito? Ela leva as provas que ela tiver da maneira que ela. Pode ser escrito, pode ser no e-mail, pode ser no zap, pode ser foto, qualquer coisa. Ela leva para o pastor. Uhum. O pastor, aí dependendo do caso, se for um caso de um diácono, né? Porque assim, mas se for um diácono, eu levo para a região, não. Você leva para o pastor da igreja. Que é o diácono da tua igreja, ou o diácono da igreja dele. Certo. Aí o pastor pega aquela prova, ele vai ver assim, é do local. Então, se for local e for algo muito alarmante ou algo muito claro, ele, como pastor e presidente do conselho, ele pode afastar preventivamente aquela pessoa de cargos e funções, até de comunhão, dependendo, né? E leva o caso para o conselho, se for de membro. Aí, no conselho, é montado todo um processo, diz toda a parte do processo, o relator do conselho sempre é o secretário ou a secretária, que é a relatora, né? Se ela se sentir impedida de alguma maneira, a gente elege alguém para ser o relator, faz o relato e faz o julgamento ali, no conselho, né? Mas sempre buscando a confissão. Não, eu cometi e tal. Se não houver a confissão, todo o conselho passa a ser a sindicância. Todo o conselho vai levantar, né, apontado pelo conselho, para levantar a sindicância, fazer uma sindicância do caso. Né? Regionalmente, já que eu estive nas três, eu consigo falar das três, né? Ainda bem. Regionalmente, o pastor pega esse caso do diácono ou da diaconisa dele, ou das esposas, esposo, né, e encaminha para a região. Aí, sim, o secretário regional pega, junto com a diretoria regional, né, faz ali todo o processo e caminha para a gente. Hoje somos eu e Cláudio, que estamos à frente disso, né? O Cláudio recebe aí como secretário da Câmara Regional e passa para mim, a gente junta a nossa Câmara, fazemos reuniões para poder discutir aquilo ali. Se tiver confissão, a mesma coisa, a gente consegue julgar rapidamente. Se não tiver, a gente elege uma comissão de sindicância, que normalmente não é parte da Câmara. A gente levanta pastores, diaconisas, para fazer lá essa sindicância. Né? Aí elas fazem a sindicância, que é levantamento de todo o assunto, e traz para a gente. E a gente, em cima disso, passamos a julgar o caso. Né? E aí, tanto em todas as instâncias, após julgado o caso, o Cláudio ele
como falar do Cláudio como regional, né? O secretário da Câmara, ele faz uma carta de comunicação ao disciplinado, né, ao envolvido, e ele, no momento que ele recebe, ele tem 5 dias para pedir todo o processo para ele, né, olhar, e 15 dias para recorrer. Aí, quando ele recorre, ele caminha para a gente de volta, aí sim a gente caminha para a recursal, entendeu? E da mesma forma na geral. A geral é a mesma coisa. Hoje a geral só cuida de casos de pastores, né, e esposas, né? E aí vem da região para a Secretaria-Geral, que vai caminhar para o secretário da Câmara Disciplinar Geral. E aí é o mesmo processo, entendeu? 5 dias, 15 dias, entendeu? E aí, se ele aceitar, ele vai cumprir, se ele não aceitar, ele recorre. E aí, quando ele recorre, é a Câmara Recursal que trata do assunto. Mas o maior corpo, se nesse caso disciplinar, é a Câmara Recursal. O que a Câmara Recursal decidir, a disciplinar não pode mudar, né? Entendeu? E nesse caso o irmão, ele chegou à disciplina, né? Passou por todo esse processo, chegou à disciplina. Aí ele está disciplinado ali, tudo mais. Como que é o tratamento dessa pessoa nesse período de disciplina? Ela vai ficar ali só simplesmente, você está disciplinado, você não pode executar as suas funções, fica afastado, dependendo do agravo, vai depender, né? da disciplina dada. Na nossa igreja, hoje, a disciplina ela pode, na sua maioria, afasta ele de cargos e funções. E tem uma boa parte também, cargos e funções e comunhão. Né? Vou responder até uma pergunta que estava aí. Essa pessoa pode tomar ceia desde que ela não tenha sido afastada de comunhão. Se ela for afastada de comunhão, não pode, não deve. Hoje a igreja ela não proíbe, né? O pastor não pode chegar a tomar ceia da mão da pessoa, né? Mas ela tem que ter a consciência de que ela não deve participar da ceia. Então, dependendo do cargo. Né? Dependendo do cargo. Então, aí ela vai cumprir ali o tempo determinado pela igreja. Lógico, no cumprimento, ela também tem que demonstrar que ela se arrependeu. Ela tem que demonstrar que ela aceitou a disciplina. E de que maneira ela faz isso? Ela frequentou nos cultos, participando das programações, entendeu? Mostrando que faz parte do corpo e quer fazer de novo parte da comunhão. E com isso, aí há um retorno. O retorno também não é automático. Eu vou adiantar aqui. O retorno não é automático. O retorno ela tem que fazer uma carta de solicitação que ela quer retornar à comunhão, comunicar ao pastor, eu quero retornar à minha comunhão. Ela faz isso nos casos de comunhão? Ou em qualquer caso? Em qualquer caso. Qualquer caso. Eu quero retornar, eu quero retornar à comunhão, sabe, função e tal. E aí o pastor pega isso, leva para... Aí, dependendo do caso, se for no conselho, o pastor vai dar ali, junto com o conselho, toda a história dela no tempo da disciplina. Se for regional, tem que ter uma carta pastoral falando que ela frequentou os cultos, continua sendo fiel dizimista, bababá, membro e tal, que ele concorda com o retorno dela. Aí a regional pega essa carta, junto com a da região também, que também faz uma carta, e a gente libera a volta dela em comunhão. E a mesma coisa funciona no nível geral. Tem que ter uma carta do pastor, da pessoa, do pastor, da região, para que a geral também possa tomar ali a posição de permitir ela voltar em comunhão. Não é automático. Né? Nesse período em que essa pessoa está disciplinada, ela recebe, passa por algum estudo, é acompanhada periodicamente? Então, aí é uma questão pastoral mesmo. O acompanhamento é pastoral, entendeu? É pastoral, entendeu? Porque quando ele é disciplinado, ele vai para a igreja, mesmo sendo no nível geral, ele vai congregar numa igreja, e lá ele é tratado pelo seu pastor, entendeu? Aí é uma questão pastoral. É uma coisa muito local, né? Muito local. Mas, normalmente, pelo que a gente vê, ele recebe todo auxílio pastoral, o carinho da igreja. Dificilmente eu vejo o contrário disso. Isso é importante, entendeu? Né? Muito importante. Para uma recondução de uma pessoa na igreja. Sim. Porque se ela for disciplinada e for excluída, fica difícil. Por mais que ela queira participar. A minha questão é justamente essa, porque tem... eu já ouvi relatos, não na nossa igreja, de verdade, não na nossa igreja, já ouvi relatos de que a pessoa foi disciplinada e simplesmente ela foi esquecida. Né? E na minha opinião, isso não ajuda ela, não edifica em nada. Né? Foi só, ela foi punida, afastada ali das questões, mas então, é um processo que acaba não dando nada. Por isso eu falei que é uma questão pastoral, é uma questão do corpo ali. Né? Eu não posso dizer o que o pastor tem que fazer como ele deve fazer. Porque a gente que está lá na Câmara, a gente não sabe a gente sabe o que aconteceu em relato, mas a gente não sabe o quanto a igreja foi atingida. Então a gente não sabe o estrago que foi causado, entendeu? A região tem que entrar com um MVP, alguma coisa, para auxiliar esse pastor ali, que havia até a própria família do pastor foi atingida de forma muito, muito forte. Entendeu? Por isso que eu falei que é uma questão pastoral. Tá? Uma questão pastoral. Então não há jeito, mas tem que ser tratada.
Todo disciplinado tem que ser tratado, porque a visão da disciplina é cura. A visão da disciplina é o arrependimento, para que toda a igreja se sinta curada, entendeu? Então, quando vem, ó, como o pastor falou aqui, o amor, o carinho da igreja com o disciplinado, ele tem que ser enorme, entendeu? Algumas pessoas se baseiam naquele caso que eu contei do rapaz lá na Bíblia, 2 Coríntios, lá, e acham que tem que ser duro daquele jeito. Na nossa igreja só existe uma forma de ser excluído hoje na Câmara Disciplinar, só uma forma, é apostasia. É só apostasia, o cara começa a pregar outra doutrina, pregar outras normas da igreja, sabe, falar contra a igreja, aí sim é a única forma de ser excluído. Essa era uma Entendeu? outra questão que eu... Não, é a única forma. E só falando também, rapidamente, para não ser injusto aqui, você falou assim, pastor, você sair daqui da igreja e depois quer voltar. Deixa eu só dar uma melhorada nisso aí. Se a pessoa sai da igreja, rapidinho, que agora eu lembrei, ela foi disciplinada aqui, e sai daqui e vai para uma outra igreja, ela vai ter que cumprir a disciplina daqui na outra igreja. Na outra igreja, entendeu? Aí ela não vai sair, eu fui disciplinado em tal lugar, agora estou com raiva daqui, vou congregar em tal lugar. Ele pensará que ele vai chegar lá e não. Livre, os pastores se comunicam, os pastores ligam um para o outro, falam, como é que está esse irmãozinho? Não, ele foi disciplinado, obrigado, irmão. Pastor, quero cantar e tocar, quero bater bateria, tocar bateria. Né? Peraí, bateria, não tem saída não. Vai cumprir aqui no banquinho o tempinho que você foi determinado. É porque pode ter o caso justamente, fui disciplinado em piedade, mas aí ninguém me conhece, sei lá na região dos lagos, aí eu chego como quem não quer nada, né? Faço ali e vou me inserindo. Mas não. Hoje existe uma regra na igreja que talvez não esteja sendo usada, mas no manual está lá, a chamada carta de transferência. Tem até um modelo no manual da igreja da carta de transferência. O pastor, quando recebe hoje um membro de outra igreja, se ele não se comunicar com o pastor, não tem condições, por algum motivo, um membro tem que levar a carta de transferência. Aí a carta vai dizer o estado dele na igreja atual. E geralmente é essa conversa, né? Normalmente é a conversa dos pastores essa ali. carta, ela traz esse conteúdo. A gente não usa muito, como pastor deveria usar mais, né? Mas como está assim, em aplicação, né? Houve um pedido na época, eu fiz parte da revisão agora esqueci, do manual do pastores e presbíteros, como é que é? É o estatuto? Mas que fala, argumenta lá os pastores e o presbítero. Regimento? Mas fugiu a mente agora, estava agora na mente aqui. Não é estatuto não, é um manual que tem para pastores e presbíteros, né? Esqueci. Aí lá a gente bateu muito nessa tecla de que, às vezes, alguém sai de uma igreja, ia lá para o Nordeste, congregar no Nordeste, poxa, mas não é fácil, sei lá, do Nordeste, do interiorzão, lá dos ribeirinhos, ligar para um pastor do Rio de Janeiro. E aí, hoje é obrigatório, a gente não usa muito, como eu falei, a gente tem que começar a ser mais inteligente nisso, né? Mais esperto. As cartas de transferência. Mas não tem modelo. Hoje o manual tem o modelo da carta de transferência. Irmã, cadê a sua carta de transferência da sua igreja? Que a senhora saiu. O pastor não fez, então a senhora liga para ele e diz para ele que eu quero a sua carta de transferência. Excelente. Entendeu? Tem que ser, importante. Tem que ter. É isso aí. Então, tá aí, ó. Você que é baterista, vigia na Acho que tem que terra. fazer um podcast só com bateria. Bota com muito baterista aqui, né? É muita confusão, O cara né? pode se defender, né, cara? Tecladista não tem, não? Tecladista? Tecladista é mesmo. Só quando ele vira diácono. Aí é ruim. Depois que vira presbítero, então, fica Aí ruim. piorou, né? Mas, foi muito bom essa conversa aqui. Amém. Teremos outras, e isso é relacionado aí com a sua sugestão. Nós seguimos aí sugestões, né? Conforme você participou no nosso Instagram. Vai lá, @promessistasrio, e deixa a sua sugestão, que é muito importante, é válido, e nós vamos estar sempre trazendo algum assunto aqui. Estamos junto com o Cláudio aqui. Cláudio já está providenciando outros temas aí, tudo a gente vai jogando para ele vai se virando lá para se resolver. Porque o nosso propósito é que a gente possa ser como uma igreja, né, edificada, que a gente amadureça, nós possamos ter, como o pastor mesmo falou aqui, o conhecimento, né? O conhecimento ele é importante, você conhecer o estatuto, as regras e normas da tua igreja, da denominação onde você congrega, né? Você entender quem é o conselho da igreja, o pastor da igreja, você talvez, de repente, se aconselhar, procurar um aconselhamento, um direcionamento. Olha, pastor, eu quero, sei lá, né? Quero pintar minha casa de verde, é possível? E aí você, de repente, receber uma conselho. Claro que eu estou sendo genérico, né, gente? Mas que você possa buscar aí o conhecimento para você poder não errar, não atrapalhar a igreja, como a gente citou aqui, né, de uma certa forma, não trazer, talvez, um prejuízo na comunidade onde você serve, né? Se você tem um cargo, se você tem uma função, ela exige de você uma responsabilidade, ela exige de você, no caso, é uma representação dessa igreja, né?
Então, aonde você vai, você se manter ali fiel aos ensinamentos, à Bíblia, aquilo que a igreja tem te ensinado, isso é extremamente importante. Você conhecer a Bíblia também é extremamente importante. Nós tivemos um episódio aqui com o pastor Alex, sensacional. Ouve lá a história dele, ele aprende a palavra, conhece a palavra, e quando ele começa a notar que a igreja onde ele estava começando a seguir um caminho diferente, a dor no coração, como ele mesmo fala, foi muito grande, mas ele viu a necessidade que ele precisava se manter dentro daquilo que ele aprendeu, que era a palavra. Então é importante esse entendimento bíblico, esse conhecimento bíblico, a profundidade, né? Ah, mas eu não sou pastor, não sou diácono. Não, é importante você ter essa profundidade, conhecimento, para que você possa, de repente, ajudar alguém que está precisando, você auxiliar, né, alguém, discipulando ela, ensinando ela, trazendo uma palavra para mudar a mente dela e ela poder se manter aí dentro do que a Bíblia traz, em primeiro lugar, né? E é claro que a gente, seguindo o que a Bíblia diz, com toda certeza, o estatuto, no caso aqui que a gente tem falado da Igreja Adventista da Promessa, mas até mesmo outras denominações, você se mantendo aí dentro da Bíblia, com toda certeza você não vai ter nenhum problema com o seu pastor, com a liderança da sua igreja, tá certo? Por mais que você seja baterista e dê uma virada fora do compasso, né? Deus vai te perdoar, viu? Mas estamos juntos aí, obrigado, pastor. Nada, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, Big Mike. Mike vai voltar mais vezes aí, hein? Cláudio também, né? Pastor também deve voltar em algumas outras oportunidades. Que Deus abençoe a todos. Deixe seu like aí, curte aí, né? Compartilha com a sua igreja, compartilha com os jovens da sua igreja, né? Compartilha o máximo de pessoas que você puder. Isso é importante para as pessoas conhecerem também que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja séria, uma igreja que busca e luta, né, pela integridade, né, dos seus membros, da igreja, né, como organização também. Isso é espetacular, irmão. Pensa nisso. E, tamo junto. Sexta-feira que vem, às 19 horas. Um abraço a todos. Nos vemos lá. Valeu! Ele começou a tentar prever a volta de Cristo. Não adianta você criar uma pessoa, sei lá, 8 anos, 10 anos, tá criando sua filha. 10 anos, falando da mesma forma, passando a mão em cima de tudo, ou então não dando credibilidade a ela, e depois de 10 anos você olhar e falar assim, agora você é adulto, nós vamos ter um papo de adulto. Não vai rolar. Aí eu falei assim, mas senhor, mas minha esposa vai ser problema, ela não quer. Ele falou assim, deixa que dela eu cuido. Isso eu falando em pensamento, ele respondendo. Eu falei assim, mas o pessoal não vai me aceitar não. Ai daquele que não te aceitar